Louvado seja Deus. Quantos estão felizes com o Senhor, digam graças a Deus. É Ele que nos dá vitória, por intermédio de Cristo Jesus, autor e consumador da nossa fé. A Ele toda honra, a Ele toda glória, a Ele todo louvor, a Ele toda exaltação. Meus irmãos, quando o pastor Glaucio falou a respeito do irmão Arlen, do irmão Paulo, são dificuldades dificílimas, e eu conheço muito bem o que os meus irmãos possam estar passando. Mas eu quero dizer-lhes uma coisa nesta noite. Nosso Deus é Deus de milagres. O nosso Deus, Ele vai aonde eu não posso ir, aonde você não pode ir, Ele vai. Foi a experiência que eu tive quando na Covid, entubado durante 15 dias, e os médicos já não podiam mais fazer nada, que a própria equipe médica já tinha se despedido para ir embora. Eu fui a óbito, irmãos. E quando aquela equipe estava saindo, eu voltei à vida. Um suspiro. E alguém que estava do meu lado me acompanhando, que era uma enfermeira, ela disse, ele deu um sinal, e a equipe toda voltou. E aqui eu estou, irmãos. Deus é Deus de milagres. Deus há de agir na vida do irmão Paulo, Deus há de agir na vida do irmão Arlen. Quantos creem, digam amém. Nesta noite eu quero falar de algo que vai nos elevar à presença de Deus de forma muito especial. A palavra diz em 1 Timóteo, 2 Timóteo 3, que nós estamos, 2 Timóteo, que nós estamos vivendo dias dificílimos. E os dias difíceis, é isso aí que nós estamos encarando todos os dias. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 46. Salmo de número 46. A igreja está no mês de aniversário, não é isso? 25 anos. Uma bênção de Deus. E eu quero trazer uma mensagem mais ou menos direcionada a esses 25 anos. Quantos acharam? Digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde a antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, ele faz ouvir a sua voz, e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde,
Contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos, aquietai-vos, e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia! Aleluia! Meus amados irmãos, refúgio e segurança em tempos de crise. Este é o tema da mensagem desta noite. Refúgio e segurança em tempos de crise. Aleluia! Meus amados irmãos, igreja do Senhor, vivemos tempos de crise. Não é fácil. Tempos de crise moral, espiritual, econômica, emocional. Em meio a tantas instabilidades, o povo de Deus precisa lembrar quem é o nosso refúgio, quem é a nossa segurança. Este salmo, ele é um cântico de confiança. Ele foi escrito em tempos de guerra, tempos difíceis, mas traz uma mensagem atual. Deus permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece desabar. Ele continua fiel. Ele continua firme. Nesses dias em que antecedem o aniversário da Igreja Batista Emanuel, celebremos exatamente isso. A fidelidade de um Deus que sustenta o seu povo mesmo em tempos difíceis. Mesmo em tempos difíceis. Deus é o nosso refúgio em meio às crises. Ele é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Refúgio, amados, fala de abrigo. Refúgio fala de proteção. E este é o Deus que tem nos protegido. O Deus que tem protegido esta igreja em tempo de tanta instabilidade. Deus, Ele é fiel. Nos tempos bíblicos, um refúgio era um lugar seguro contra os ataques. Mas hoje, o nosso refúgio não é um lugar físico, mas uma presença divina, a presença do próprio Deus entre nós. Fortaleza fala de força, fortaleza fala de estabilidade, de segurança. Em meio à fraqueza humana, encontramos força em Deus. Quando a nossa força está se esvaindo, Deus se faz presente, gerando força em cada um de nós. Aleluia! Quando o mundo desmorona, Ele permanece inabalável. Quando o mundo vai de ponta cabeça, o nosso Deus, Ele continua de pé.
Aleluia! Socorro bem presente. Ele está perto de cada um de nós. Ele está presente o tempo todo. Nesses 25 anos, ele continua presente ao lado desta igreja, ao lado de cada um dos nossos irmãos, independente das adversidades, independente dos problemas, independente do que essa igreja possa viver, o Senhor está presente na hora da luta, na hora da batalha, na hora da guerra. Ele continua presente, fiel e verdadeiro. Aleluia! Ele está perto. Deus é um socorro. Deus não é um socorro distante, pelo contrário, Ele é o nosso auxílio imediato. Ele age, Ele sabe como agir, Ele não falha, Ele não demora, Ele não nos abandona. Aleluia! Mesmo quando as águas rugem e as montanhas se abalem, Deus permanece no controle. Deus permanece no controle, porque Ele é um Deus fiel. Aleluia! Quando a igreja passa por crises financeiras, espirituais, ou até mesmo emocionais, o Senhor, nosso Deus, Ele continua sendo o mesmo refúgio seguro. Aleluia! Aleluia! Deus continua fiel para conosco, independente do que eu possa estar vivendo, independente do que você possa estar vivendo. Deus é um Deus fiel, que nunca nos abandonou, que nunca nos deixou sozinhos em nenhum meio de batalha e guerra. Ele continua fiel. Deus está presente em meio às adversidades que nós convivemos todos os dias. E a sua promessa é que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. Deus está no meio dela e ela jamais será abalada. Esta igreja, mesmo passando pelas adversidades, a Igreja Batista Emanuel, jamais será abalada. Jamais, porque é promessa de Deus. Há um rio. Há um rio. Rio simboliza a presença vivificadora do nosso Deus, que sempre está conosco. Mesmo quando há deserto ao nosso redor, onde Deus está, a vida. Onde Ele se encontra, a vida. Esse rio representa o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos consola na hora do choro, da angústia, da tribulação, da desesperança. O Espírito Santo, Ele se faz presente, Ele nos consola, Ele traz de volta a nossa alegria. O Espírito Santo, que traz a alegria, o renovo, a igreja, a mim, a você. Deus está no meio dela. Deus está entre nós nesta noite. A segurança da igreja não vem de muros, não, jamais, de estratégias humanas, mas da presença de Deus em nosso meio. Em nosso meio, e eu tenho a convicção de que Ele se encontra em nosso meio durante esses 25 anos de tantas vitórias, mas também de muitas batalhas. E Ele jamais abandonou o seu povo.
O segredo da estabilidade espiritual é a presença constante de Deus. Hoje é tempo de celebrar. Tempo de celebrar não prédio. Não é este prédio, realmente um prédio bonito, maravilhoso, mas não é tempo de celebrar prédio, mas de celebrar a presença de Deus entre nós, de celebrar a presença real dele entre nós. Enquanto o Senhor estiver no meio desta igreja, nenhuma crise poderá destruí-la. Nenhuma crise. Vem crise, vai crise. Mas o Senhor está sempre conosco. Ele está sempre presente ao nosso lado. Durante esses 25 anos, o Senhor sempre esteve presente ao lado da Igreja Batista Emanuel. Em terceiro lugar, Deus, Ele é soberano sobre todas as crises. Ele está acima de todas as crises, de todos os problemas e adversidades. Ele está acima de tudo e de todos. Vinde, contemplai as obras do Senhor. Ele faz cessar as guerras até os confins da terra. Deus controla tudo na palma das suas mãos. Nenhuma crise é maior que o seu poder, que a sua autoridade. Toda autoridade e poder está sobre o nome de Jesus Cristo. Aleluia! É Ele que faz cessar as guerras. É Ele que quebra o arco. É Ele que destrói as armas forjadas contra a igreja do Senhor. Afinal de contas, Ele é o dono da igreja. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o poder, Ele tem todo o domínio e domínio absoluto sobre todas as situações. Ele tem o poder. Ele tem. Por isso a palavra de ordem nesta noite e nesses dias que antecedem os 25 anos da Igreja Batista Emanuel, a palavra de comando é: aquietai-vos. Não é palavra de pastor, não é palavra de apóstolo, é palavra de Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta-te, igreja. Aquieta-te. O que tem te levado ao desespero? O que tem levado você a perder a esperança? Enfermidades, problemas financeiros, emocionais, sentimentais. Qual é o tipo de problema que tem tentado te parar? Tentado te parar. Qual é o tipo de problema? A ordem do Senhor é justamente esta: aquieta-te. Aquieta-te e saiba que eu sou Deus. Eu estou no controle, e esse controle o Senhor não perde jamais. Ele está no controle dia, noite, noite e dia. A ordem é descansar, não em circunstâncias,
mas na soberania divina de Deus. Descansar sob a soberania divina de Deus. Quantos creem nisso, diga amém. Ele está conosco. Olha, quando paramos de lutar com as próprias forças e depositarmos a nossa confiança em Deus, Ele age. A palavra diz que os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas para sempre permanece. Aleluia. Quantos aqui confiam no Senhor? Diga aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É fortaleza bem presente na hora da tribulação, da angústia, da dor, do choro, do desencanto. São tantas as pessoas que choram. São tantas as pessoas que já desistiram. Mas a minha alegria é em ver aqui nesta noite, pessoas, em ver a igreja de Jesus presente, mesmo vivendo lutas e labutas, problemas e problemas, mas está aqui firme, está aqui na presença do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu vivo problemas, eu vivo situações, todos nós vivemos situações. Mas não podemos fugir do campo de batalha, porque nós temos uma promessa que somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, Jesus Cristo. A Ele honra, a Ele glória, a Ele louvor, a Ele exaltação. Aleluia! Aleluia! Ele é o nosso porto seguro. O Deus que tem lutado por nós é o mesmo Deus que habitava com Israel. É o mesmo. O mesmo que esteve com Israel. É o mesmo Deus que está com a sua igreja hoje. Hoje Ele habita comigo, com você. Hoje Ele habita com a sua igreja. Ele é o Senhor dos exércitos, o Deus de vitórias, o Deus que nunca perdeu uma batalha. É nesse Deus que eu creio. É esse Deus que eu procuro me firmar cada vez mais na minha jornada de vida. Quando olho para as situações que nós estamos vivendo, às vezes, se não estivermos firmados, podemos até pensar em desistir. Mas quando eu foco os meus olhos na cruz de Jesus, aquela cruz me garante vitória. Aquela cruz nos garante vitória. Independente do tamanho da guerra, independente da tempestade, dos obstáculos que venham de encontro a nós, a nossa vitória está cravada na cruz de Jesus. Deus sempre tem o controle. Mesmo quando tudo parece fora de ordem. Às vezes, nós olhamos para um lado e para outro,
e achamos que tudo está fora de ordem, que nada vai dar certo. Mas isso é coisa da nossa mente. É o inimigo trabalhando, tentando nos levar a desviar do foco, que é a vitória em Cristo Jesus. Mas há uma palavra para aqueles que confiam no Senhor. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta verdade é que nos enche de graça, é que gera força na hora que nos encontramos fracos. É esta graça salvadora chamada Jesus Cristo. A igreja permanece firme, porque o Senhor dos Exércitos está no meio dela. Esta igreja está de pé, porque o dono dela se faz presente todos os dias. Por isso, nessa noite, meu amado irmão, minha amada irmã, independente do que você possa estar vivendo e convivendo, tenha fé, tenha esperança, porque Jesus está conosco. Interessante que o Salmo 46, ele começa com crise, mas termina com confiança. Depois leia, estude esse salmo, para você ver o quão grande ele é. Começa com crise, mas termina com confiança. Ele começa com terremotos, mas termina com adoração. Assim é a vida. Assim é a vida com Deus. Podemos enfrentar tempestades, mas nunca estamos sozinhos. Podemos enfrentar qualquer tipo de batalha, de adversidade. Podemos até nos encontrar chorosos muitas vezes. Mas a palavra nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, o renovo virá pela manhã. É promessa de Deus que eu e você, que nós não ficaremos prostrados em qualquer situação que possamos estar vivendo. Ele está conosco. Nesses dias que antecedem o aniversário da Igreja Batista Emanuel, possamos proclamar: o Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio e é o nosso refúgio. Os que aqui se encontram, os mais velhos, o pastor e muitos outros irmãos que acompanharam toda essa trajetória de 25 anos, sabem muito bem, conhecem muito bem as lutas e as batalhas que esta igreja enfrentou. Quando esta igreja ali, ainda no casebre, pequenininha, em um lugar alugado, chega este homem de Deus
enviado por Deus para cuidar daquele povo que se encontrava praticamente desiludido. E Deus usa o seu servo para gerar uma igreja forte, uma igreja firmada na palavra. Muitos devem se lembrar daquela igrejinha, pequenininha, era assim, ela era assim. Lá no fundo estava o altar de onde nós pregávamos. Aquela igreja pequenininha, mas aquela igreja cheia da graça, com seus problemas, com suas dificuldades, mas uma igreja cheia da graça e do poder de Deus. Hoje nós olhamos para esse prédio e podemos contemplar que a graça e a presença de Deus, do Senhor, sempre esteve no meio da Igreja Batista Emanuel. A coragem que o Senhor deu ao seu servo para construir esta igreja. E foi passo a passo, derrubando parede com parede, até chegar nessa estrutura. Aquela igrejinha, Neidson, você vai lembrar agora. Aquela igrejinha, nada foi jogado fora. Nenhum daquele entulho foi jogado fora. Aquela igrejinha está aqui onde eu estou de pé agora. Ela está aqui, onde eu estou com a planta dos meus pés. Toda aquela igreja está aqui nesse altar. E a bênção continuou. E aqui está cada dia vez mais. Uma igreja referencial no seu bairro. Eu quero dizer uma coisa, finalizando. Se você está passando por uma crise, áreas da sua vida onde parece não haver segurança, volte-se para o refúgio seguro, Jesus Cristo. Ele é a rocha firme em meio à tempestade. Ele é a rocha firme em meio à tempestade. Finalizando, eu quero parabenizá-los por esses 25 anos de vitória. De homens que choraram, de homens que confiaram, de homens que enfrentaram batalhas e batalhas ferrenhas, mas não abriram mão. Eu quero aqui de público nessa noite parabenizar aqueles obreiros que não abriram mão desta igreja e que viveram situações. Ali está um, pastor Neidson, lado a lado com o seu pastor. Continue firme, meu irmão. Continue firme, meu querido. E outros tantos que tem aqui, pessoas que já se encontram com cabelinho branco, mas está aqui com o pastor Glaucio, dando sustentação a esse homem. Só ele sabe o que ele tem vivido, o que ele viveu durante esses 25 anos. Não é fácil.
mas ele está de pé. Porque aqui na Igreja Batista Emanuel tem um grupo que não é de hoje, é de muito tempo. Um grupo que ora nas manhãs de 6 horas. Quantas e quantas vezes essa igreja fez campanhas e campanhas de orações, 6 horas, 5 horas da manhã. É isso que tem sustentado esta igreja. A igreja, ela é sustentada pela oração, pela palavra verdadeira, pela doutrina verdadeira. Não é movimento, é ação e ação. Que Deus possa continuar abençoando esta igreja e que 25 anos venham e que mais 25 anos venham. Como o irmão que falou aqui, os de 50, 60 anos estão passando e vamos passar, mas que nós possamos crer na geração, nessa juventude da Igreja Batista Emanuel, que dará seguimento a esta obra até a volta de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe. Pastor. Amém? Você pode aplaudir o Senhor mais uma vez? Glória a Deus.